Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, forma-se uma célula designada zigoto. A partir deste zigoto, acontecem várias divisões celulares que, por meio da regulação da expressão gênica, estas células diferenciam-se ao ponto de formarem tecidos, os tecidos formarem órgãos, os órgãos formarem sistemas de órgãos e os diferentes sistemas de órgãos formarem um organismo. Tudo isto é possível porque a maioria dessas células possui cópias do DNA provenientes da célula que as originou. Este processo em que a molécula do DNA consegue fazer cópias de si mesmo antes da divisão celular é designado como replicação, que é o tema da nossa videoaula de hoje. Perceba, a molécula de DNA é formada por duas fitas que estão ligadas por pontos de hidrogênio. Para que aconteça a replicação, é necessário que essas fitas estejam isoladas de forma que cada uma sirva como molde para a síntese de uma nova fita de DNA. Assim, no final da replicação, a partir de uma molécula de DNA, originam-se duas moléculas de DNA, cópias da molécula que as originou, sendo que cada uma delas possui uma fita antiga e uma fita nova. Pelo fato da nova molécula de DNA conservar uma fita da molécula que a originou, esse processo foi classificado como replicação semiconservativa. A replicação da molécula do DNA envolve várias enzimas, como a enzima helicase, que tem como função desenrolar a fita de DNA e quebrar as pontes de hidrogênio. Este local da quebra das pontes de hidrogênio é designado como forquilha de replicação. Como a molécula do DNA tem a estrutura em hélice, para que as duas fitas não voltem a se ligar antes do término da replicação, as proteínas SSB mantêm as duas fitas isoladas e a enzima topoisomerase diminui a torção da molécula. Para que se inicie a polimerização da nova cadeia, a enzima primase sintetiza um trecho de RNA, designado como iniciador. Entenda o seguinte: a molécula do DNA é formada por segmentos constituídos por uma sequência de nucleótidos, em que cada base do nucleótido está ligada a um arcabouço açúcar-fosfato. Numa extremidade da molécula do DNA, nós encontramos o carbono 5' ligado ao grupo fosfato, e na outra extremidade do DNA, nós encontramos o carbono 3' livre ligado a uma hidroxila. As duas fitas de DNA são antiparalelas. Isso quer dizer, se uma estiver na posição 5', 3', a outra estará na posição 3', 5'. A enzima DNA polimerase é responsável por fazer a polimerização, ou seja, por fazer a construção da nova fita de DNA, tendo em conta a complementaridade das bases. A adenina liga-se com a timina e a citosina liga-se com a guanina. Mas esta molécula de DNA polimerase faz a construção da nova fita na posição 5', 3', usando um molde de DNA que está na posição 3', 5'. Isto faz com que o molde de DNA que estiver na posição 3', 5', seja sintetizada a nova fita de uma forma contínua, usando um único iniciador. Já na outra fita de DNA, a nova fita seja sintetizada descontinuamente, no sentido inverso da forquilha de replicação. A enzima exonuclease retira os iniciadores, porque eles são formados por RNA, e substitui por segmentos de DNA. A enzima ligase faz a ligação dos fragmentos para se constituir a nova fita de DNA. Assim, originam-se moléculas de DNA idênticas à molécula que lhes deu origem. Sem deixar de referir que a molécula do DNA possui um mecanismo de reparo para evitar com que haja erros no momento da replicação. A maioria das novas moléculas sintetizadas são cópias autênticas, possuindo cada uma delas uma fita da molécula mãe. Eu espero que você tenha compreendido muito bem esta videoaula. Caso restou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós teremos muito prazer em responder você. Se esse
conteúdo ajudou você, deixa o seu like, porque isso é muito importante para nós. Até a próxima videoaula e que Deus abençoe você.